Erros na organização ofensiva, defensiva e principalmente na transição defensiva. Vamos rever esse desastre tático do Flamengo na partida contra o Atlético Goianiense. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Neste vídeo eu vou trazer para vocês a análise tática, em aspas, os erros táticos do Flamengo nessa partida contra o Atlético Goianiense. Debater alguns aspectos para vocês e trazer aquelas ilustrações como vocês já conhecem. E vamos iniciar com os protocolares pedidos. Deixe o seu like aqui no vídeo e a sua inscrição para você que está passando pela primeira vez aqui no canal. Seja bem-vindo, vamos fortalecer, eu conto sempre com vocês para me ajudar a fortalecer e crescer ainda mais o canal. Eu trago para vocês alguns aspectos da partida que ilustram esse desastre, essa péssima partida tática que o Flamengo fez. Houve uma imposição de novas ideias no conceito do jogo do Dome e, logicamente, não deu certo, natural, pelo esse curtíssimo espaço de treinamento. Para nós iniciarmos, eu trouxe para vocês o princípio da organização do Flamengo. O Flamengo está com a bola no seu campo defensivo e ele vai fazer aquela transição para iniciar a organização ofensiva. Como vocês podem observar, 3 jogadores fazendo essa construção: Gustavo Henrique, que teve a oportunidade como titular, Léo Pereira e o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio que foi deslocado, foi escalado como um lateral direito. Porém, havia uma reestruturação dessa formação tática que, quando o Flamengo tivesse a bola, em vez do Rodrigo Caio fazer a composição na linha defensiva como um lateral, o Flamengo vinha com 3 zagueiros e assim iniciava essa transição. Mas ela foi muito mal feita e vocês vão observar o porquê. Além dos 3 zagueiros, mais à frente, aí sim, no campo já de ataque, jogadores do passe, aqueles jogadores que fazem as transições. Era o Ilharão, né, entre os zagueiros, era um habitual o Flamengo fazer essa transição, ele já estava um pouco mais à frente, e o Felipe Luiz, que jogando como lateral esquerdo, mas quando ele fazia esse início do Flamengo num 3-4-3, esse desenho tático, ele fazia a composição do meio-campo, e o Everton Ribeiro, que saiu do seu também habitual lado direito e trouxe também um pouco do jogo mais para o centro. Mas o que eu quero observar para vocês é que 3 jogadores para fazer o início, 3 jogadores sendo encaixotados por uma marcação por zona pela equipe do Atlético Goianiense. Vocês podem observar a ausência do Gerson, ele que é o principal homem nesse período de transição, nessa fase, ele é o homem que melhor faz isso, a ausência total dele, e não há apoio pelos lados. Aqui possivelmente teria que estar o Vitinho, ou até mesmo pelo lado esquerdo o Bruno Henrique, que o Dome tentou trazer esses 2 jogadores com muita amplitude, mas eles não ajudavam. E se nós contarmos, tem 6 jogadores do Flamengo e 6 jogadores do Atlético Goianiense, o que não faz parte do princípio dessa transição do Flamengo. O Flamengo busca sempre a superioridade numérica. Aqui nós temos um exemplo de igualdade numérica e isso é um contexto que passou por muita dificuldade do Flamengo de fazer esse início dessa projeção para o ataque. Nessa fase do campo, próximo ao último terço, um local que o Flamengo quase não atrapalhou o Atlético Goianiense, sobretudo no primeiro tempo. Vamos observar a disposição dessa estrutura de formação do Flamengo. O Bruno Henrique pelo lado esquerdo, o Gabigol como homem de referência e aqui ó, no cantinho, no lado direito, o Vitinho. A gente observa que não há uma conexão de proximidade desses jogadores dessa primeira linha de ataque do Flamengo e nenhum jogador neste setor próximo da zona 14 para assim tentar abrir uma nova opção. Jogadores muito concentrados de um lado e isso até ajudou nessa poluição, nesse agrupamento de marcação dos jogadores do Atlético Goianiense. Este é um retrato também nessa organização do Flamengo chegando próximo ao último terço, mas eu quero destacar para vocês o que passa até pela escolha da formação tática, da escalação do Vitinho sendo esse jogador bem aberto pelo lado direito, quase trabalhando como um ala barra ponta, e aqui completamente isolado porque inibe a subida da direita que iniciou pelo Rodrigo Caio, que não tem essa característica, em aspas, essa invenção tática do Dome e também do Rafinha, que acabou entrando no segundo tempo. Então o Vitinho estava completamente isolado nesse setor, jogando bem aberto pelo lado direito e ali exigiria a ele um pouco mais de velocidade, um jogo um pouco mais agressivo de profundidade e aí não esbarra tanto com as características individuais do Vitinho, que é um jogador que prevalece para um jogo um pouco mais cadenciado, que também tem uma velocidade, mas não num tão longo espaço. Ele é um jogador de poucos metros, estava completamente isolado nesse setor. É no momento que o Dome colocou o Pedro para tentar, em aspas, consertar ofensivamente essa formação tática dessa estrutura. Agora eu trago para vocês uma ilustração que eu até acho no mínimo bizarra, que ela, de uma certa forma, ela conta o que foi o time do Flamengo nessa composição dessa organização ofensiva, que naturalmente retrata uma equipe muito pouco treinada, não houve correção do treinador e os conceitos foram muito mal implementados e interpretados. Observe que aqui tem o Vitinho trazendo pelo lado direito, o Gerson na construção, o Felipe Luiz conseguiu conduzir a bola até o lado esquerdo, o Bruno Henrique bem aberto, olha o Gabigol tentando mais proximidade, porque ele estava completamente isolado, e não há absolutamente nenhum jogador do Flamengo
na zona, entre as linhas do Atlético Goianiense e, sobretudo, na última linha. Não tem absolutamente ninguém. E o Flamengo, com esse tipo de organização, não traz nenhum tipo de preocupação ao adversário, não está em nenhuma faixa de perigo e os jogadores de referência na frente estão muito longe da meta adversária, do gol adversário, então não tem nenhum jogador situando nessa zona ofensiva. E agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos da transição defensiva. E para mim, esse aspecto foi o pior que o Flamengo aplicou nessa derrota para o Atlético Goianiense. O que é a transição defensiva? A partir do momento que o time não tem mais a bola e passa para o adversário, você inicia uma organização defensiva e essa transição é a fase de maior importância para você evitar que o adversário o ataque ou evitar uma finalização, evitar projeções do adversário. O Flamengo foi absolutamente péssimo nisso. E a gente começa iniciando, ó, como vocês podem observar, 2 jogadores do Atlético Goianiense, os jogadores do Flamengo, os 3 jogadores, o mais próximo é o Felipe Luiz, estão todos atrás já da linha da bola. O Flamengo deixou um espaço gigante, enorme, nesse período da intermediária para o lado direito, sobretudo na linha defensiva. Passou pelo Rodrigo Caio, mas eu não o responsabilizo por ele estava sendo deslocado, não é de função, né, de natureza essa formação ele jogar como lateral direito. Então vocês vão observar bastante que houve muitos espaços, esse é apenas um dos exemplos, um dos desenhos que a gente observa. Tanto o Gustavo Henrique e o Léo Pereira também correndo atrás. Naturalmente, como todos têm observado, o time do Flamengo não está ainda na sua aptidão física ideal. Alguns jogadores ainda estão muito abaixo, o ritmo ainda está muito lento. Agora, o que passa até, e um reconhecimento até da comissão técnica já reconheceu que há ainda essa debilidade física dos jogadores do Flamengo. Agora, dificilmente mudando o esquema e mudando alguns conceitos, tendo em vista esses problemas físicos, daria certo. E o que aconteceu bastante? Quando o Flamengo não tinha bola, ele possuía uma linha com 4 jogadores, quando ele tinha, possuía uma com 3, e o Felipe Luiz, que já é um jogador que já tem um pouco mais de idade, ele tinha uma incumbência que quando partia do princípio com a linha com 3, ele tinha que subir para dar amplitude e dar opção pelo lado esquerdo. Mas quando não tinha, ele já tinha que retornar. Então tinha uma exigência física muito grande. E nesse período de transição, o jogador até que não está apto ainda fisicamente, ele acaba sofrendo. E como vocês podem observar, a jogada inicia pelo lado esquerdo e vai levar lá no jogador pelo lado direito com muita velocidade. O Felipe Luiz naturalmente não conseguiu fazer essa recomposição porque ele ficou ainda mais vulnerável com esse conceito novo e aplicado pelo Domi. Esta é a construção do primeiro gol do Atlético Goianiense. Vocês observam que não houve uma proteção nessa última linha dos jogadores do Flamengo, tanto o Ilharão quanto até mesmo o Gerson. O Gerson muitas vezes ficava pelo meio do caminho, porque era um jogador que tinha uma incumbência na transição ofensiva e não conseguia fazer a transição defensiva, estava perdido jogando paralelamente com o Ilharão, sobrecarregou ainda mais a última linha, que passa por jogadores que ainda não têm confiança, como a gente fala, né, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, e o gol, a jogada do finalizador passa justamente entre ele, né, ele está sozinho entre Gustavo Henrique e Léo Pereira. O passe é feito por baixo das pernas do Rodrigo Caio e nenhum dos jogadores do Flamengo consegue fazer a interceptação. O jogador está sozinho, ele não é marcado, os jogadores olham apenas para a bola e ele dá um passo mais à frente e não tem como o Diego Alves fazer absolutamente nada e o Atlético Goianiense abre o placar. E por fim eu trago para vocês no conceito de bola parada defensiva, e o Flamengo também tomou um gol oriundo desta jogada do Atlético Goianiense, que foi o Jorginho após uma cobrança curta. Os jogadores do Flamengo estão posicionados dentro da área e está o Vitinho e o Rodrigo Caio mais próximos aos possuidores da bola do Atlético Goianiense. Ele faz o drible facilmente para o Vitinho, que não tem esse caguete, e aqui existe até uma falta de comunicação entre o Vitinho e entrosamento. Vitinho, Rodrigo Caio e o Ilharão, porque observem que o Jorginho faz o primeiro drible, o Vitinho poderia vir pelo lado direito para se marcar a perna forte do jogador e o Rodrigo Caio fazer a cobertura e, se possivelmente, marcando um passe de profundidade, mas nenhum jogador do Flamengo vai marcar a perna forte do Jorginho, que consegue, como vocês vão observar na próxima imagem, levar vantagem. Como vocês observam, essa é a sequência da jogada. O Jorginho trouxe para o centro da grande área para assim levar para a perna forte e arriscar o chute. O Vitinho faz uma movimentação por trás, não está inibindo a condução e futuramente a finalização do jogador, e o Rodrigo Caio já tenta fazer a recuperação junto com o Ilharão. Não é o suficiente porque eles chegam atrasados nesse todo o conceito dessa desorganização defensiva do Flamengo, desta vez pelo lado direito. Então, pessoal, eu trouxe para vocês um pouco, né, dessas análises, muitos erros do Flamengo. Foi realmente uma partida muito ruim, que não deu certo várias fases e vários princípios.
precisa de tempo. Mais do que isso, precisaria hoje, a princípio, de uma continuidade do trabalho do Jorge Jesus. É muito difícil fazer uma imposição de um trabalho autoral no início sem poder treinar apenas em conversas, em vídeos, por mais que se trate de grandes jogadores. A interpretação e esse convencimento é necessário de muita repetição, de aprendizagem. Obrigado a vocês que acompanharam o vídeo. Mais uma vez eu peço para vocês deixarem um like, a curtida no vídeo e a inscrição aqui no canal. Obrigado sempre pela companhia de todos. Até o próximo vídeo ou até a próxima live. Forte abraço. Tchau, tchau.